Hoje nós vamos falar sobre a intercessão do Espírito e, em especial, nós vamos falar, dentro desse ponto, dentro desse assunto, nós vamos falar sobre os gemidos inexprimíveis. Amém? Pode passar. Queria que você abrisse sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, fica lá no final da Bíblia, fica depois do livro de Atos dos Apóstolos e antes de Coríntios. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Encontraram na Bíblia? Sim ou não? 8, 26? Olhe um pouquinho para cá, antes de você ler. Deixa eu só rapidamente falar para você sobre Romanos. Essa carta de Romanos, ela tem uma peculiaridade, que ela não foi, a igreja de Roma, ela não foi fundada por nenhum apóstolo. Nenhum. Quem fundou a igreja de Jesus, a primeira igreja de Jesus em Roma, foi um casal que se converteu na cidade de Corinto, chamado Áquila e Priscila. Esse casal, na época em que Roma era governado, abaixo do imperador, por um governador chamado Cláudio. E esse governador, ele na verdade, ele decretou, ele criou um decreto expulsando de Roma todos aqueles que eram judeus. Então não tinha nada a ver, na verdade, com o cristianismo, era contra o judaísmo. Mas Áquila e Priscila, eles eram judeus que moravam em Roma. E eles então foram expulsos de Roma, e na época que eles foram expulsos de Roma, eles foram morar em Corinto. E eles estavam lá cuidando da vida deles em Corinto. E Paulo, o apóstolo Paulo, na viagem missionária dele, ele foi até Corinto. Quando chegou em Corinto, ele começou a pregar o evangelho. E esse casal, Áquila e Priscila, foram ouvir o que eles tinham para dizer e acabaram se convertendo. E tanto se converteram que, por acaso, ou por obra de Deus, eles tinham a mesma função de Paulo. O apóstolo Paulo, ele confeccionava tendas. Priscila e Áquila também confeccionavam tendas. Então, além de Paulo estar evangelizando eles, houve uma identificação profissional. E eles acabaram trabalhando junto, e Paulo acabou indo morar na casa de Áquila e de Priscila. Foi ótimo, por quê? Porque Paulo começou, morando junto, evangelizar, falar de Jesus e tal, e acabou que eles se converteram. Quando Cláudio morreu, Áquila e Priscila voltaram para Roma. Só que quando eles chegaram em Roma de volta, eles então começaram a semear o evangelho em Roma. E na medida que eles foram semeando o evangelho, na medida que eles foram evangelizando, foi atraindo pessoas para a casa deles. E a casa de Áquila e Priscila foi a primeira igreja de Jesus em Roma. Amém? Não é bacana? Ver as coisas de Deus como acontecem, né? Levantou-se o imperador, aquela perseguição, eles foram para Corinto, encontraram Paulo, aprenderam o evangelho, voltaram para Roma e nasce. Quer dizer, às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, né? Às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente não entende, mas às vezes por trás de tudo aquilo existe um plano, existe existe a vontade de Deus, não é verdade? Sim ou não? E o interessante também, que essa carta que Paulo escreve, ele escreveu no ano 60 depois de Cristo. Ano 60. 10 anos antes de Nero, o imperador, mandar incendiar Roma e jogar a culpa nos cristãos. 10 anos antes disso acontecer. Porém, Nero já era o imperador e ele já estava perseguindo os cristãos, porque a igreja cresceu muito em Roma. Através de Áquila e de Priscila, a igreja desenvolveu, começou a crescer. E os cristãos começaram a se propagar em Roma. Foi um trabalho maravilhoso do Espírito Santo. Só que o imperador começou a se incomodar e começou então perseguição contra a igreja, contra os cristãos daquela época. Amém? Amém, pessoal? E eles já estavam lá, já há 13 anos que Áquila e Priscila tinham voltado e estavam lá desenvolvendo o trabalho da igreja. Agora, guarda bem isso. Eles, quando Paulo escreveu a carta, estavam sofrendo, a igreja estava sofrendo uma grande
perseguição. Por que eu estou tocando nesse ponto? Para poder fazer sentido para você o que nós vamos ler agora aqui. Amém? Bom, vamos aqui ao versículo 26, falar sobre o assunto, o tema de hoje. A intercessão do Espírito. Diz assim: também o Espírito aí com L maiúsculo, com E maiúsculo ou E minúsculo? Então, se é maiúsculo, nós estamos falando de qual Espírito? Do Espírito Santo. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, o que ele faz? Intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E esse aqui é o ponto: gemidos inexprimíveis. Amém? Antes de eu ler, da gente começar a nossa mensagem, eu queria só fazer uma reflexão com você. Então aqui está dizendo que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Há quem diga, há quem defenda que esses gemidos inexprimíveis são o falar em línguas, que quando a pessoa está orando e ela está falando em línguas estranhas, aqueles gemidos, né? Aquele balbuciar de palavras, que naquele momento é o Espírito Santo que está intercedendo por ela com gemidos inexprimíveis. Então associaram, né? Associaram falar em línguas com gemidos inexprimíveis e a intercessão do Espírito. O que me faz pensar numa coisa: você concorda comigo que o falar em línguas, que é um dom, ele, apesar de ser um dom, ele não é distribuído a todas as pessoas? Concorda? Sim ou não? Porque nós temos 9 dons básicos. Não é só dom de línguas. Tem o dom da cura, o dom da fé, o dom de operação de milagres, né? O dom de línguas, o dom da interpretação das línguas. Tem vários dons. 9 a princípio. Porque o amor também é um dom, né? A salvação é um dom, prosperidade é um... Tem vários dons, mas basicamente 9 dons do Espírito. Ora, se o falar em línguas é o Espírito Santo intercedendo por nós junto a Deus com gemidos, e aquele que não fala em línguas? Não tem a intercessão do Espírito? Deu para acompanhar o raciocínio? Sim ou não? Se nós partirmos dessa ideia de que falar em línguas são gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo apresenta a Deus intercedendo por nós, e aquele que não fala em línguas, porque o dom de línguas é um dom e nem todo mundo tem o mesmo dom, como que fica então aquele que não tem o dom de línguas? Nesse caso o Espírito Santo então não intercede por ele? Ou será que os gemidos inexprimíveis não tem nada a ver com o dom de línguas, são coisas diferentes? Amém? Então essa é a grande questão, porque a maioria das pessoas defendem a ideia de que o falar em língua são gemidos inexprimíveis. E aí bate o desespero na pessoa, porque aquela pessoa que está na igreja, que ela não recebeu o dom de línguas, ela entra em desespero. Por quê? Porque ela pensa que se não fala em línguas é porque ela não tem o Espírito Santo. Se ela não tem o Espírito Santo, então ela não está salva. Se ela não está salva e não tem o Espírito Santo, então o Espírito Santo não intercede por ela com gemidos inexprimíveis, e acaba desencadeando aí uma série de problemas e conflitos espirituais dentro da pessoa. Por isso a gente precisa deixar bem claro aqui nessa noite o que é gemido inexprimível, dom de língua. Dom de língua nós não vamos tocar nesse assunto hoje, porque nós já falamos disso exaustivamente. O que nós vamos fazer hoje é entender se gemidos inexprimíveis é dom de línguas ou não é dom de línguas. Amém? Certo? Então eu vou parar aqui. Nós lemos o versículo 26, né? Só uma palavra. O versículo 26 começa com uma palavra. Qual é? Qual é? Ó, pensa. Também. É uma palavra conectiva. É uma palavra que está iniciando um assunto, conectando você ao assunto anterior. Também, somado a isso, junto a isso. Então, para você poder entender esse texto aqui, você vai ter que entender o texto anterior, para que o também faça sentido para você. Amém? Então nós vamos lá. Vamos voltar aqui agora no versículo 18.
Romanos 8:18. Tem algumas palavras aqui que eu faço questão de refletir com você, que vai ajudar a gente a entender melhor o texto. Romanos 8:18. Está ali no telão para você ver. Todos encontraram? Vamos ler junto então. O título diz assim, olha, lembra que Roma está passando por uma grande perseguição. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Paulo diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, tá? Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pode colocar para mim, o próximo. Dá uma lidinha aqui comigo, aqui no telão. Expectativa. No original grego, o que essa palavra ela exprime? A palavra expectativa no original é apokaradokia. Uma palavra ruim de falar, né? Apokaradokia. É a palavra em grego, original. Que ela é composta por duas palavras. Apokara, que quer dizer expectativa. Olha só, a palavra expectativa e a palavra apokara, que é a metade da palavra completa, já fala de expectativa. Porém, a outra palavra que complementa ela é dokia, que quer dizer atenta. Nesse caso, a palavra apokaradokia quer dizer aguardando com anseio, com ansiedade. Então é uma expectativa, mas uma expectativa acompanhada de algo mais. É acompanhada de uma ansiedade. Na língua grega, essa palavra, a ilustração dela é de um navio que começa a ser avistado no alto mar. De onde surgiu essa palavra no original? A etimologia dela. Na época da guerra, muitos soldados, eles iam para a vida ou para a morte. E eles eram convocados e iam para a guerra. E de tempos em tempos, navios voltavam, trazendo soldados mutilados, mortos, e aqueles que já haviam cumprido o período dele na guerra, ia sendo substituído. Então as famílias, elas ficavam no porto, aguardando a chegada desses navios. E elas ficavam relativamente na expectativa, olhando, né? Sabendo que qualquer hora o navio chega. Ficava olhando, todo mundo na expectativa. Mas quando o navio despontava lá no horizonte, elas faziam assim, ó. Como se desse para ver um pouquinho mais, né? Esse levantar a cabeça é o que deu origem a dokia. É quando você está esperando alguma coisa, está na expectativa de alguma coisa, mas a sua expectativa está assim, ó. E quanto mais o navio vai chegando, mais essa ansiedade, mais essa expectativa, ela vai aumentando. Por quê? Qual é a expectativa? Meu familiar está no navio? E se ele está no navio, ele está inteiro? Será que ele foi mutilado? Será que ele está num caixão? Então, essa expectativa é o sentido da palavra apokaradokia, que é uma expectativa, mas uma expectativa acompanhada de uma grande ansiedade. Voltando no texto, o que Paulo diz aqui, ó? A ardente expectativa da criação. Veja, olha só, agora reflete um pouquinho. A ardente, o quê? Expectativa. Mas qual expectativa? A expectativa com ansiedade. É algo que está sendo esperado, é algo que está sufocando a pessoa. É uma expectativa, não é apenas uma expectativa, é uma expectativa cheia de ansiedade. É o que ele está dizendo, é o que o texto está tentando passar para a gente aqui. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois
a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, gente, o que o Paulo está dizendo aqui? Que toda a criação, natureza, ave, animais, toda a natureza, o mundo sofre e o mundo aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Amém? Tudo que Deus criou para ser eterno. Quando o pecado entrou no mundo, e é o que a Bíblia fala aqui, daquele que o sujeitou, por causa do pecado de Adão e Eva, por causa do que o diabo fez ao entrar no mundo, toda a natureza sofreu, toda a natureza padeceu. Você pode observar, por exemplo, que antigamente, segundo a Bíblia Sagrada, os homens viviam em harmonia com os animais. E depois os animais passaram a ter medo dos homens. E Deus mandou que os animais tivessem medo do homem para que os animais pudessem se proteger. Porque os homens se tornariam agressivos, os homens se tornariam cruéis até com os próprios animais. Então o homem é cruel com os animais hoje, o homem é cruel com as aves, o homem é cruel com a natureza. Sim ou não? O homem não respeita nada. Eu não vou entrar nesse assunto todo porque a gente já falou isso outro dia. Mas a verdade é que a natureza sofre, como também o homem sofre. Porque o homem, ele aguarda também a revelação dos filhos de Deus. Diga graças a Deus. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Põe para mim aqui. Vamos ler aqui, ó. Paulo, em Romanos 8,19, aplica este termo diretamente a cada indivíduo que aguarda ansiosamente o quê? A redenção do corpo pela ressurreição para a vida eterna no novo céu e na nova, que é a morada dos salvos. Volta um pouco, o anterior. Então, a expectativa nossa, volta. Qual é? Pode passar. Isso. Qual é a nossa expectativa? O que nós estamos aguardando? O que os filhos de Deus estão aguardando ansiosamente? A redenção do corpo pela ressurreição. Para quê? Para a vida eterna no novo céu e na nova terra. Veja, o que Paulo está falando aqui? Nós hoje, os filhos de Deus, temos uma expectativa. Qual é a nossa expectativa? Que um dia nós vamos receber um novo corpo, que não vai ser mais esse aqui. Vai ser um corpo glorificado, e esse novo corpo que nós vamos receber, nós iremos habitar o novo céu e a nova terra. Vai ser o nosso corpo para toda a eternidade. Esse corpo vai para onde? Vai para o pó? É ou não é? Mas do pó ele vai ressuscitar. E na ressurreição desse novo corpo, nós já não estaremos mais sujeitos ao que nesse corpo nós sofremos. Porque nós teremos o corpo que Jesus recebeu quando ele também ressuscitou. Então essa expectativa aqui que Paulo está falando, é essa expectativa. É a expectativa da vida eterna, do novo corpo. 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos o quê? Que toda a criação, a um só tempo, faz o quê? Preste atenção nessa palavra. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Versículo 22. Passa para mim. A vaidade, né? A palavra vaidade é matoiotê. Neste contexto significa transitoriedade, mas pode em outro contexto ser traduzida por depravação e fragilidade, né? Que é a palavra aqui em cima do 20, né? Pois toda a criação está sujeita a vaidade. Versículo 20. Essa vaidade, ela está sujeita a transitoriedade. A própria natureza, a própria criação do modo geral, sabe que um dia a corrupção, a deterioração, a morte vai parar de existir. E toda
Toda a criação de Deus aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque com a nossa ressurreição, com a ressurreição do nosso corpo, nós não teremos mais a corrupção física, o nosso corpo não envelhece mais, mas também a natureza vai ser beneficiada com isso. Toda a criação vai ser beneficiada com a ressurreição dos filhos de Deus. Amém? Pode passar. Geme. Preste atenção. Qual é o título da nossa mensagem de hoje? Gemidos inexprimíveis. Palavra geme. Sustenazó. Que significa? Sofre junto? Compartilha das mesmas? Vamos ver no texto agora aqui, ó. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo... geme junto, sofre junto e compartilha das mesmas aflições. Você está feliz com esse mundo? Está feliz com esse mundo? Nem a natureza está feliz com esse mundo. A própria natureza geme. A Bíblia diz que toda a natureza geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Assim como nós gememos e estamos na expectativa da ressurreição do nosso corpo, a natureza está na mesma expectativa que a gente, sabendo que um dia nós iremos ressuscitar, receber o novo corpo para a vida eterna. Então olha, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Isso é Paulo falando, o apóstolo Paulo falando. Mas também nós. Nós quem? Que temos as primícias do Espírito Santo. Igualmente, gememos em nosso íntimo. Gente, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, o corpo ressuscitado. Quando nós então iremos para Deus como filhos. Então, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Nós igualmente gememos em nosso íntimo. Gente, a criação geme, toda a criação geme. Nós também gememos. Nós quem? Que temos as primícias do Espírito. Nós que temos a presença de Deus. E por que nós gememos? Por que nós estamos gemendo nesse corpo? Porque nós estamos vendo como o mundo está. Intimamente, nós estamos na expectativa, assim ó, para chegar um momento de nós recebermos um novo corpo. Por quê? Porque nós estamos salvos em Cristo Jesus, não temos mais preocupação nenhuma com o inferno, nem com o juízo final, nem com condenação e nem com nada disso. A nossa expectativa é o nosso corpo ressuscitado, para sermos para sempre adotados, para nós conhecermos pessoalmente o nosso Pai Celestial. Diga graças a Deus. Então, a criação geme, porque a criação sofre junto com a gente. Nós que temos as primícias do Espírito, também gememos e aguardamos o nosso novo corpo. Amém? Tudo isso para você poder entender o também lá. Você vai ter que entender o também. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Versículo 24. Porque na esperança fomos... Gente, você está salvo? Mas você não está no céu. Você não tem um novo corpo. Sim ou não? Mas olha o que Paulo diz aqui, na sequência. Ora, nós somos salvos na esperança. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Então nós somos salvos em outras palavras, eu estou salvo pela fé.
Não estou com Deus, quer dizer, não estou com Deus lá no céu. É ou não é verdade? Não morri ainda. Não estou na cidade santa, não estou na Nova Jerusalém. Mas eu creio que eu estou salvo, na esperança. Essa esperança é a confiança que nós temos na promessa de Deus. Então nós nos adequamos à palavra de Deus, e porque nos adequamos e entendemos o Evangelho, então hoje nós nos consideramos salvos na esperança. Sim ou não? Só que nós não estamos no céu ainda. É isso que Paulo está dizendo aqui. Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Compreendeu até aqui? Sim ou não? Vamos voltar agora. Vamos na sequência aí. Versículo 26. Agora. Vamos agora tocar no ponto realmente que interessa para a gente. A intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com... A natureza está gemendo, nós estamos gemendo, e o Espírito Santo está gemendo, pela mesma causa, pelo mesmo motivo, a expectativa da vida eterna, a expectativa do novo corpo, recebermos o nosso corpo glorificado e ficarmos livres da corrupção que há na nossa natureza humana. Amém? Veja, a palavra gemida aparece 3 vezes, e das 3 vezes elas falam sobre a mesma coisa. Mas vamos entender um pouquinho mais aqui. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. A palavra assiste aqui quer dizer, ele se junta a nós, que é o trabalho do Espírito Santo, não é? Jesus não falou? Não vos deixarei... Não vos deixarei? Por quê? Eu enviarei o Espírito Santo, Paracleto. O que é para? Para de paralelo, para do lado. Cleto, ajudador. E eu vou enviar a vocês o ajudador. E ele estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a Bíblia fala que o Espírito, ele se junta a nós em nossas fraquezas. Passa um pouquinho. Fraqueza. A palavra fraqueza, astéria. Essa palavra fraqueza refere-se a alguém que se sente como? Impotente, por não conseguir algo que ardentemente deseja ou necessita. Então, se você pegar a Bíblia original grega, onde você lê a palavra fraqueza, você vai ler astéria. E essa palavra astéria, ela fala exatamente isso. Ela se refere a alguém que se sente impotente, porque ela precisa de uma coisa, ela precisa de algo, ela quer alguma coisa, mas ela não consegue ter aquilo, ela não pode ter aquilo. Essa é a fraqueza que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo nos assiste nessa fraqueza, nessa expectativa que nós temos da vida eterna e do novo corpo. O Espírito Santo nos assiste. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo, como diz aqui a Bíblia, olha, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, intercede por nós sobremaneiras com gemidos inexprimíveis. Amém? Coloca para mim a última palavra. Inexprimíveis. Alaletos. Quer dizer, inexprimível, quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Fale alto. Não pronunciada. Não pode ser expressa em palavras. Suspiros mudos, suprimidos pela dor. Então, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede para nós com gemidos inexprimíveis, é o mesmo gemido que nós temos no Espírito por causa da expectativa do nosso novo corpo. Você não anda falando assim, olha, ai, meu novo corpo, quando é que vai chegar meu novo corpo? Ai, quando é que eu vou receber novo corpo? Não, isso é uma expectativa interior da alma. É algo que está dentro de nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo também geme como nós gememos pela mesma expectativa, porém com gemidos
inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Por exemplo, deixa eu ver se consigo fazer você entender. Você diz assim: meu Deus, não vejo a hora de poder ir para a eternidade, não vejo a hora de poder morar no novo céu, nova terra, receber o novo corpo, sumir com essa bagunça que está esse mundo, esse inferno que está esse mundo hoje, tanta maldade, tanta sujeira, tanto pecado, tanta coisa errada, tanta injustiça, sabe, tanta traição. Meu Deus, eu não aguento mais isso. Meu Deus, me leva embora, meu Deus, me leva embora. No fundo, não é que você está querendo ir embora, porque se Deus for te ouvir, se Deus for ouvir a tua oração, o que vai acontecer? Você vai embora. Mas no fundo não é que você quer ir embora. É ou não é? O que você quer, o que você gostaria, é que tudo isso acabasse logo e que você pudesse receber o seu novo corpo. Só que como nós não sabemos orar, e nós temos essa expectativa dentro de nós, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu estava lendo hoje uma matéria de um teólogo de mais de 100 anos atrás, e ele fez um comentário sobre isso aqui. E ele diz o seguinte, ele falou o seguinte, que havia numa determinada comunidade um pastor muito amado, um pastor muito querido, e o povo da igreja amava muito ele. Aquele cara que deu a vida pelas pessoas, deu a vida pela igreja, a igreja cresceu, a igreja desenvolveu, as pessoas se converteram, as pessoas amavam aquele pastor. Mas aquele pastor ficou doente. Aquele pastor ficou doente e a igreja se uniu para orar pela cura do pastor, pela vida do pastor. Senhor, não deixa o nosso pastor morrer. Senhor, não deixa, nós precisamos do pastor, nosso pastor amado, nosso pai na fé. Senhor, e a igreja orou, a igreja clamou e tal. E o pastor morreu. E o povo então, como é natural, né? Normalmente quando a pessoa ora muito e não vem a resposta, ela começa a se perguntar por que Deus não respondeu. E a igreja também passou por isso. Por que Deus não respondeu se era... Poxa, uma oração segura, poxa, era o nosso pastor. E um homem muito sábio chegou para eles e falou assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando vocês estavam orando para o pastor não morrer, o Espírito Santo estava pedindo a Deus para levar o pastor. E dizendo assim para Deus: Pai, recolhe o pastor, porque as pessoas amam mais o pastor do que o Senhor. Está na hora de recolher ele. Precisa recolher ele. Olha só, que raciocínio importante. Às vezes você está pedindo algo para Deus e você não sabe o desfecho daquilo. Mas o Espírito Santo sabe exatamente o que você precisa. Porque com gemidos inexprimíveis, sem falar, Ele está intercedendo por você. E isso vai ficar claro no próximo versículo. Amém? Nós não sabemos orar como convém. Lê na sequência comigo. Versículo 27. E aquele que é Deus, que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito Santo. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Então, está escrito aqui, que o Espírito Santo, Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. E Deus conhece a mente de quem? Do Espírito. Então aquilo basta apenas o Espírito Santo pensar e Deus já ouve. O Espírito Santo não precisa falar para Deus. O Espírito Santo, ele anseia por nós. E os anseios do Espírito Santo por nós são lidos por Deus. Esse anseio que nós temos pela nossa vida eterna, o anseio que a natureza tem pela revelação dos filhos de Deus, é o mesmo anseio que o Espírito Santo tem por nós. Quando o Espírito Santo anseia por causa das nossas necessidades, Deus ouve isso. Deus lê a mente do Espírito e sabe exatamente o que o Espírito Santo quer para cada um de nós. Amém? Por isso, quando você for orar, não se preocupe de estar orando bonito, ou orando certo, ou orando errado. Apenas seja sincero na sua oração. Porque o Espírito Santo vai interpretar o que você está falando, vai analisar o que você está falando, e vai levar para Deus exatamente o que for melhor para você. Você está dizendo assim para o Espírito Santo: meu Deus, me dá. Deus está dizendo assim. O Espírito Santo fala assim: dá não. Dá não, porque se der, ele vai se perder. Só que você tem que saber de uma coisa: não tem ninguém que sabe o que é melhor para mim
e para você do que o Espírito de Deus. Graças a Deus. Porque eu falei, porque se Deus fosse ouvir todas as nossas orações, você estaria com o tribufu do teu lado hoje. E aí você ia falar assim, que azarado que eu sou, que infeliz que eu sou. Por que Deus foi me atender? Por isso que Deus não atende toda oração. Deus atende apenas aquilo que realmente o Espírito Santo leva para Ele, que é o melhor para cada um de nós. Nós oramos, nós pedimos, nós falamos. Mas quem sabe o que é melhor para a nossa vida é o Espírito de Deus. Esses gemidos inexprimíveis é esse sentimento que o Espírito Santo carrega dentro dele quando nós oramos. Ele intercede por nós em silêncio. E mesmo assim Deus lê a mente do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Para terminar, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam. O que coopera, gente? Só coisa boa? Só coisa boa? Nem sempre perda é perda. Às vezes perda é ganho. E nem sempre ganho é ganho. Às vezes ganho é perda. Por isso que nós temos que deixar sempre o Espírito Santo à frente de tudo. Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Não seja obstinado. Tem que ser assim. Tem que ser isso. Vai ser desse jeito. Você vai quebrar a cara. Ore. Faça como o nosso Senhor Jesus. Ore. Exponha o teu sentimento. Exponha o que você pensa. Mas diga assim no final: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Porque só o Senhor sabe o que é melhor para mim. Pessoas que oram com obstinação normalmente se decepcionam. Não ore com obstinação. Ore mesmo. Porque você não sabe. A gente ora. Mas o Espírito Santo sabe interpretar exatamente a nossa oração. E Ele vai nos conceder aquilo que for realmente para o nosso bem e nunca para o nosso mal. Amém? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Diga graças a Deus. Concluindo para a gente orar. Os gemidos inexprimíveis. Nesse texto todo que a gente leu, em algum momento falou-se sobre falar em línguas? Você viu algum restício disso na palavra? Não. Por quê? Porque os gemidos inexprimíveis não tem nada a ver com falar em línguas. Falar em línguas são idiomas que o Espírito Santo concede aos homens para evangelização. Gemidos inexprimíveis é o anseio da natureza, dos salvos e do próprio Espírito que habita em nós, aguardando a expectativa da revelação dos filhos de Deus. E nós não sabemos pedir, não sabemos orar, mas o Espírito Santo está intercedendo por nós a Deus. Em silêncio, inexprimível, não se ouve, inexprimível. Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém.